Estamos de volta com os donos da bola e o assunto que está movendo São José dos Campos e a nossa região é sobre o futuro do basquete e do vôlei de São José dos Campos. A Prefeitura anunciou hoje de manhã, junto ao secretário de Esportes, que não vai mais investir nesses times. Quem traz as informações para a gente é a nossa repórter Débora. Boa tarde, Carmo, Andressa. Aqui ao meu lado está o secretário de Esporte, Luiz Carlos Lima. A gente vai conversar para saber como que fica a situação do esporte aqui, o basquete e também do vôlei daqui de São José dos Campos. Boa tarde, secretário. Como que fica toda a situação desses dois times? Boa tarde, Débora. Nós recebemos vários questionamentos do Tribunal de Contas do Estado sobre o modelo de financiamento do basquete e do vôlei. Também nós recebemos uma ação trabalhista movida pelo ex-treinador Regis Marrelli e mais um grupo de atletas e membros da comissão técnica do basquete e recebemos uma condenação trabalhista por conta dessas ações. Então, em função disso, em função dessa insegurança jurídica gerada por esses questionamentos, por essa ação trabalhista e também por um questionamento do Ministério Público que estuda a abertura de inquérito para apuração do uso de recursos públicos para o financiamento de esportes supostamente profissionais. Então, a Prefeitura optou pela segurança, que é de permitir que a OS faça a gestão completa do basquete, inclusive fazendo a captação de recursos. Então, para essa temporada, a Prefeitura não irá aportar recursos públicos, não vai colocar recurso do FADEMP para o basquete. Então, a partir de agora, esses dois times terão que se autossustentar. Exatamente. Como nós vamos defender, junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Justiça, de que basquete e vôlei não são esportes regulamentados pelo CBO, pela Cadastro Brasileiro de Ocupações, o esporte profissional brasileiro é o futebol. Nós vamos continuar defendendo essa tese, mas como há esses questionamentos e o risco de que a Prefeitura receba uma condenação milionária, nos faz ter cautela nesse momento de crise. Então, a gente não pode ser hipócrita de colocar 2,5 milhões de recursos públicos para o basquete nesse momento, que pode depois virar 5. Então, a gente não tem que evitar esses riscos porque são recursos do povo, recursos de impostos. Esse valor que o senhor falou era do basquete. Quanto que era do vôlei? Do vôlei, 1,4 milhão por temporada. A partir de agora não tem como essa situação mudar, ou cabe algum recurso? Então, nós permitimos que a OS faça essa gestão, busque os recursos no mercado, busque com a empresa a iniciativa privada. A OS tem alguns contatos, está fazendo alguns contatos e a gente, caso ela não consiga captar até o dia 18, que é o prazo que a federação permitiu que a OS se manifeste sobre se participa ou não. Caso ela não consiga o recurso necessário, pelo menos R$1 milhão, então ela vai solicitar licença do campeonato. Do Campeonato Paulista? Exatamente. Secretário, quanto ao futebol feminino, às outras modalidades, alguma mudança ou são só essas duas equipes? O Tribunal de Contas ele questionou especificamente basquete e vôlei, pela estrutura que eles têm, pela forma como são geridos hoje, pela cobertura toda da mídia em termos de transmissão ao vivo, direito de imagem. Então, isso tudo tornou esses dois esportes análogos ao futebol. Então, mesmo estando escrito na lei que são esportes profissionais, alguns promotores, parte do Tribunal de Contas entendeu que é equivalente. Então, é um debate. E esse debate pode colocar em xeque todo o modelo de financiamento do basquete e vôlei no Brasil. Tá ótimo. Então, secretário, muito obrigada. Débora Carvalho, de São José dos Campos, para os donos da bola. Muito obrigada, Débora, e a nossa equipe de Taubaté, que trabalhou rapidinho para a gente trazer essa matéria com exclusividade para você que assistiu o nosso programa. Então, só para entender, basquete e vôlei são esportes profissionais, futebol feminino não é considerado profissional no Brasil e é por isso que o FADEMP não pode investir e a Prefeitura está aí no impasse. Nosso tempo é curto, a gente precisava dialogar isso aqui, debater com muitas outras informações e opiniões. É hipocrisia até, André, achar que um atleta que ganha R$50 mil por mês
jogando vôlei ou basquete seja amador. Não é. Mas está escrito lá na Constituição, não, da delegação que define essa situação, que só o futebol profissional é que a prefeitura não pode colocar dinheiro. Vide o caso de Barueri, que o ex-prefeito Rubens Furlan foi condenado a devolver 18 milhões de reais porque ele investiu dinheiro no futebol. No basquete, no vôlei, no futebol de salão, no handebol, nas outras modalidades, no atletismo, tudo pode. Agora, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então a prefeitura fala, peraí, eu vou ter que pagar 500 mil reais, que é a ação que está correndo no valor do Regis Marrelli. Tem mais algumas outras. Lembrando que esse valor do Regis Marrelli é justo porque ele tinha no contrato e foi demitido antes do contrato e não foi pago. Então agora também não adianta jogar a culpa no processo que trabalhista não adianta. Ele não era um funcionário selitista, como diz, carteira profissional e tal. São coisas diferentes. É interessante que aí, de repente, o Tribunal de Contas, como disse o secretário Lima, de Esporte de São José dos Campos, que ele apenas fixou aí a sua determinação em cima do vôlei e do basquete, que são esportes que, lógico, tem uma divulgação de mídia fantástica, né? Agora, os outros, por quê? Podia pegar também o handebol, o futsal, as outras modalidades. É um problema gravíssimo. Então, a prefeitura, como disse ele, não vai se aventurar a colocar um dinheiro sabendo que depois pode pagar o dobro disso aí e gastar. Você tem que olhar esse lado deles. Agora, o que o basquete... Vamos falar mais do basquete, que tem um tempo maior de casa, campeão, tudo mais. Vai fazer uma falta terrível na cidade. É um esporte que todo mundo acompanha, gosta e todo mundo já sabia que é um esporte caro, competitivo, difícil de se manter. E a OS, Andressa, com a dificuldade que nós estamos encontrando no país, sinceramente, não vai conseguir. E tem praticamente uma semana para conseguir verba para inscrever os times no campeonato. Pede licença e vai ver o que acontece no ano que vem. Mas a gente comenta mais ainda nos próximos dias. Só para a gente finalizar, essa verba do FADEMP, que a Débora comentou ali, o secretário de esporte, de 2,5 milhões para o basquete e 1 milhão e pouco para o vôlei, vão continuar parados ali no FADEMP, não vão ser utilizados para nada, isso segundo informações da nossa repórter Débora Carvalho. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso aqui no programa, afinal de contas tem muita coisa ainda para a gente explicar e falar. Para debater. E fica aí aberta a prefeitura também, o secretário de esporte, para vir aqui e conversar com a gente, tá bom? Obrigado pela sua companhia aí do outro lado. Muitas águas vão rolar ainda, Antônio Carlos. Tchau, gente. Tchau, tchau.